Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, palha ou trigo. Sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. Mateus 3,12. Pelas palavras da verdade, a palha estava sendo separada do trigo. Dos que seguiam a Cristo, muitos eram vãos, mas achavam-se justos aos seus próprios olhos para receber aprovação. Amantes do mundo para aceitar uma vida de humilhação e se separaram de Jesus. Muitos fazem o mesmo hoje em dia. Pessoas hoje são provadas como foram aqueles discípulos na sinagoga de Cafarnaum. Quando a verdade impressiona o coração, veem que sua vida não está em harmonia com a vontade divina. Veem a necessidade de inteira mudança em si mesmos, mas não estão dispostos a começar a obra de renúncia. A abnegação e renúncia são oriundos da conversão. Ficam irados, portanto, quando são descobertos seus pecados. Retiram-se ofendidos, assim como os discípulos de Jesus se afastaram murmurando. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? O elogio seria agradável. A verdade, porém, é mal recebida. Não a querem e não podem ouvi-la. Quando as turbas seguem, as multidões são alimentadas e se ouvem os gritos de triunfo, sua voz se junta ao louvor. Mas quando o Espírito revela seu pecado e os convida a deixá-lo, dão as costas à verdade e não andam mais com Jesus. Os de Israel rejeitaram seu Salvador porque queriam um conquistador que lhes desse poder terreno, prosperidade financeira, dinheiro, posição. Queriam a comida física, mas não a que permanece para a vida eterna. Com dor no coração, Jesus viu os que tinham sido seus discípulos se afastarem dele. A consciência de que sua compaixão não era recebida, nem seu amor reconhecido, de que sua misericórdia era desprezada e rejeitada a sua salvação, enchia-o de inexprimível dor. Foram acontecimentos como esses que o tornaram um varão de dores, experimentado nos trabalhos. Sem tentar se opor aos que partiram, Jesus voltou-se para os 12 e disse: Quereis vós também retirar-vos? Pedro replicou: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, acrescentou. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Muitas palavras e atos de Jesus parecem misteriosos a mentes finitas e mundanas. Mas cada palavra e ato seu tinha um propósito definido na obra da redenção. Cada um era calculado a produzir seus próprios resultados. Se fôssemos capazes de entender os desígnios, todos pareceriam importantes, completos e em completa harmonia com sua missão. Embora hoje não possamos compreender as obras de Deus, é possível discernir o grande amor que é a base de todo o seu tratamento com o ser humano. Aquele que vive perto de Jesus compreenderá muito do mistério da piedade. Reconhecerá a misericórdia que o repreende, que prova o caráter e mostra o desejo que está no coração. Quando Jesus apresentou estas probantes verdades que deram lugar a que tantos discípulos seus desistissem dele, sabia exatamente qual seria o resultado de suas palavras. Tinha, porém, um propósito misericordioso a cumprir. Previu que na hora da tentação, cada um de seus amados discípulos seria provado duramente. Sua agonia no Getsêmani, a traição e a crucifixão seriam para eles momentos muito difíceis. Se não tivessem sido anteriormente provados, muitos que eram movidos por motivos meramente egoístas estariam ligados com aqueles que o deixaram. Quando seu Senhor fosse condenado na sala do tribunal,
quando a multidão que o saudou como rei o apupasse e injuriasse, quando a escarnecedora multidão gritasse: crucifica-o, quando suas ambições mundanas fossem decepcionadas, esses interesseiros, renunciando à sua fidelidade a Jesus, ocasionariam então aos discípulos a mais amarga e opressiva dor, aumentando o pesar e decepção sofridos com a ruína de suas mais acariciadas esperanças. E nada mudou. Aqueles que buscam igrejas para que resolvam seus problemas financeiros são os mesmos que buscaram Jesus com a mesma intenção na época: pão físico. Buscam apenas bênçãos materiais. Não dão valor ao verdadeiro tesouro celestial. Não aceitam a repreensão e nada querem com a lei de Deus que revela o pecado oculto. Tão certo quanto foram decepcionados aqueles que naquela época abandonaram a Jesus dizendo: duro é este discurso, ocorrerá também o mesmo aos que hoje pensam assim. Mas para os verdadeiros cristãos da época e de hoje, naquela hora de trevas, o exemplo dos que dele se desviassem poderia arrastar outros com eles. Jesus provocou essa crise no momento que, pela sua presença, ainda poderia fortalecer a fé dos seus verdadeiros seguidores. Compassivo Redentor, que, conhecendo plenamente a condenação que o esperava, aplainava, preparava ternamente o caminho aos discípulos, preparando-os para a prova de sua vida e fortalecendo-os para a provação final. Pense nisso quando vierem as dificuldades na sua vida, e que Deus seja contigo.